nós temos mais de 100 SAFs dentro do Brasil em atividade. E o BAP, ele quer proibir a participação de dirigentes de outros clubes nos poderes do Flamengo. O Flamengo tem rebocado o futebol brasileiro em termos de responsabilidade e profissionalização. A nação rubro-negra está animada porque as notícias que chegam sobre a contratação do Paquetá são muito positivas. Que ele vai vir para o Flamengo, isso já está certo, tá? Isso já está certo. Então, já pode comemorar isso aí. A manobra dele é mais em sentido de proteger o Flamengo como clube associativo. É aquele negócio, é 2 coelhos com uma cajadada só, né? Só tem um jeito, é remédio à mano. Passar alguns bons anos comendo pão com diabo amassou. Vai forçar também os outros a correr atrás, né? Vamos atrás, Palmeiras, vamos atrás, né? Asterisco. Aí depois, na abertura da temporada, ele continuou falando de asterisco. Mas por que nessa coletiva ele tava tão mansinho? Porque ele esperou o jogo do Brasileiro pra falar da competição da Libertadores. Porque ele é fraco. Simples. Ele é fraco. Um técnico de culhão teria falado aqui. Sem asterisco nenhum, tá? No título do Flamengo. BAP Apelão está na área e projeta um fatality, uma manobra aí cirúrgica para o Flamengo se proteger das SAFs, né? Dessa demandada de SAFs que está vindo aí, e Flamengo será o único time que não será SAF. Paquetá já é do Flamengo, nação, então comemora. Só basta agora saber se ele vem no começo da temporada, agora ou no meio da temporada. E os palmeirenses aí estão desesperados porque o Flamengo está rebocando o futebol brasileiro com seu profissionalismo e está mais perto de se tornar o Bayern de Munique do que os rivais imaginam. Então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, ativa os sinos e hypa com força e manda pro teu amigo rival, porque o Flamengo tá vindo engolindo tudo e Paquetá é do Mengão. E só pra vocês terem uma ideia de como a SAF ela tá invadindo o nosso futebol, olha esse dado aqui, hein, lá do GE. Hoje são mais de 100 no Brasil. Nós temos mais de 100 SAFs dentro do Brasil em atividade. Então isso aqui é um movimento em expansão. Quando a Leila vem e fala que o futuro do futebol é onde nenhum clube vai ser associativo, todos os clubes vão aderir à SAF, inclusive até o Palmeiras, ela coloca o Palmeiras no bolo, ela não tá falando à toa, ela tá falando que tem estudo ali. Família do marido dela mesmo já tá batendo martelo para adquirir uma. E aí com isso, nós temos a matéria de ontem à noite, a matéria saiu ontem à noite, que o BAP, ele quer proibir a participação de dirigentes de outros clubes nos poderes do Flamengo. Aí você fala assim, pô, Neto, mas espera aí, calma lá. Como assim, dirigentes de outro clube no poder do Flamengo? A questão é a seguinte, galera. Dentro dessas SAFs que estão aparecendo pelo futebol brasileiro, você tem pessoas que fazem parte, às vezes, de conselho deliberativo, de clubes tradicionais, que paralelamente estão nesses pequenos e menores projetos de SAF. Não precisa ir muito longe. O próprio ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião extraordinária para o dia 27 de janeiro para votar uma proposta de reforma do estatuto apresentada por BAP, presidente atual do Flamengo. O presidente rubro-negro quer impedir que dirigentes de outros clubes atuem nos poderes do Flamengo. O texto diz o seguinte: ficará impedido de participar de qualquer poder ou associado que atue direta ou indiretamente como investidor, acionista, cotista, gestor, administrador, consultor ou exerça cargo de direção ou de conselheiro, remunerado ou não, em outra agremiação desportiva ou sociedade anônima de futebol, nacional ou estrangeira, independente da modalidade ou divisão que dispute, ou que dela seja torcedor notório. Ele cercou por todos os lados. O impedimento abrange participações indiretas via empresas, fundos, holds, consórcios, pessoas interpostas. Inclui também a questão de apoio financeiro, empréstimos, garantias, aportes, etc, etc, mesmo que informal ou eventual. A convocação trata a apreciação e votação sob o rito sumário, que chamou a atenção de conselheiros. Nesse tipo de situação, o mais comum é propor a emenda e abrir prazo para apresentação de alteração. O rito sumário é um procedimento acelerado e simplificado de deliberação, previsto no regime interno do órgão, usado quando o tema é considerado objetivo, técnico ou já suficientemente instruído. O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo é executivo do futebol do Remo. E o Rodolfo Landim também trabalha com outros clubes, porque ele faz parte de um grupo que adquiriu a SAF do Confiança. Vai ter gente que vai falar que isso aqui é uma manobra política. Ele tá querendo fazer uma manobra política para tentar minar os poderes ali de opositores. Mas não é. A manobra dele é mais em sentido de proteger o Flamengo como clube associativo do que realmente minar opositores políticos. É aquele negócio, é 2 coelhos com uma cajadada só, né? E depois de 2013, como disse o Calil, houve uma grande ruptura nessa estrutura amadora quando o Flamengo começou a se profissionalizar. Isso está trazendo, o Flamengo tem rebocado o futebol brasileiro em termos de responsabilidade e profissionalização. Então agora, o que a gente está vendo é uma estratificação onde os times vão estar dentro de um campeonato específico. Vai ter o campeonato da ponta do campeonato, quem vai ganhar o campeonato, vai ter o meio de tabela e vai ter o campeonato do descenso, como é no mundo inteiro.
Isso quer dizer que é impossível haver um time médio vencendo o campeonato? Não, não é impossível. Particularmente nesses primeiros anos, onde os times ainda estão se profissionalizando. O Flamengo contratou um diretor profissional para o departamento de futebol faz um ano. Até então, não tinha. Então há sim alguma margem. E a gente tem um exemplo do Mirassol. O Mirassol, possivelmente um dos orçamentos mais baixos do Campeonato Brasileiro, chegou em quarto. Ou seja, ainda há espaço para uma profissionalização, para um trabalho de base, para um trabalho organizacional, para o campeonato ter alguma surpresa. Essas surpresas elas vão diminuindo a cada ano conforme o campeonato vai ficando mais equilibrado. Então o fair play financeiro não visa aumentar a competitividade. O fair play financeiro, particularmente no caso do Brasil, tem a função de evitar que os times quebrem. Tanto é que o fair play financeiro no futebol brasileiro chama sustentabilidade do futebol brasileiro. Não é fair play financeiro, é sustentabilidade. O teto de 70%, o pilar 4 que fala do endividamento de curto prazo, que é só 45% da receita, e aí excluem-se os aportes. Então tem vários movimentos para manter os clubes vivos, porque agora com as SAFs os clubes quebram, diferente dos associativos. Então o fair play financeiro não vai aumentar a competitividade, não é um fair play financeiro de limite de gastos, o cap, como existe em alguns esportes nos Estados Unidos. Aqui onde eu moro também é assim, na Liga Australiana de Futebol também é assim. Então tem esse detalhe, não é para isso. Então o que a gente está vendo, o fair play financeiro não é competitividade, é manutenção da existência de clubes tradicionais que foram vilipendiados por décadas e que estavam correndo risco de desaparecer. Para isso que existe o fair play financeiro. Palmeiras e Flamengo, cada um à sua maneira, cada um ao seu modo. Não é coincidência, cara. Porra. Então, só tem um jeito. É remédio amargo. Passar alguns bons anos comendo o pão que já amassou, abrindo mão do Wagner Love, demitindo o técnico porque não pode pagar, contratando o Val Baiano, Bruninho, entendeu? Jogador do interior de São Paulo, tudo que o Flamengo fez. O Palmeiras fez a moda dele, teve lá o Messanato também e tal, mas também teve suas dificuldades. Quase foi rebaixado, até que começou de novo. E passou por um processo de reorganização também, dentro do clube. Isso é muito claro. Quem não fizer isso vai ter, assim, um brilhareco. Ganhei uma Copa do Brasil, ok, pode acontecer. Né? Mas o que a gente vai ver, porque o nosso fair play financeiro permite aportes, a gente vai ver exatamente isso. Um grupo pequeno de clubes sempre brigando pelo título e um que vem do nada, concorre aquele ano e depois vai lidar com as consequências daquele aporte nos anos seguintes. Exatamente o que a gente está vendo com o Atlético Mineiro. Um grande aporte, porque é permitido. Os aportes são permitidos. O Pedrinho pode fazer quantos aportes ele quiser, né? Enfim. A nação rubro-negra está empolvorosa, a nação rubro-negra está animada, porque as notícias que chegam sobre a contratação do Paquetá são muito positivas, demais até. Pelas últimas notícias que eu estou lendo aqui no hoje.com, o Paquetá está pertinho de chegar ao Flamengo, apenas por detalhe. O valor da negociação já está acertado entre o Flamengo e o Wolverhampton. Fora que já tinha tudo acertado com o Paquetá, né? A negociação pode ficar em torno de 35 milhões de euros, com mais 5 milhões de bônus, seriam aí 40 milhões de euros. O único empecilho é quando que ele vai ser liberado. Que ele vai vir para o Flamengo, isso já está certo. Tá? Isso já está certo. Então, já pode comemorar isso aí. Agora, o problema é que o Flamengo quer o Paquetá agora e o time dele, o West Ham, está segurando porque está lá na zona de rebaixamento, a 7 pontos do último colocado depois da zona do rebaixamento, e aí tem a esperança ainda de se recuperar e fugir aí do rebaixamento da Premier League. E o Paquetá é peça importante nisso. Mas o Flamengo vai ter uma reunião nessa sexta-feira com a galera do West Ham para definir isso. Tá? Então, Flamengo pertinho de trazer o Paquetá, cara. Vai ser a maior contratação do futebol brasileiro, né? Superando aí a última do Gerson, feita pelo Cruzeiro. Então, a galera tá empolvorosa, hein? Vamos ter Paquetá no Campeonato Brasileiro, seja mais para frente ou agora, né? Vamos torcer para que ele venha para agora aí, para dar alegria pro nosso futebol, né? Para ficar mais dinâmico o negócio, né, cara? Mais nome bom, né? Nome de jogador de primeira linha.
aí no futebol brasileiro, é isso que é importante. Aí vai forçar também os outros a correr atrás, né? Vamos atrás, Palmeiras, vamos atrás, né? O Abel Ferreira, na coletiva de perda de título da Libertadores, ele não falou nada. Ele quase não falou sobre arbitragem. Quando ele vem pro Campeonato Brasileiro, ele taca o pau na arbitragem da Libertadores. Lembram disso? Cara, isso não é incoerente também? O momento de você falar era aqui, ó. Se você acha que o título do Flamengo teve asterisco, ele chegou a reconhecer o título do Flamengo aqui. E aí, uma semana depois, ele tava falando de asterisco. Aí depois, na abertura da temporada, ele continuou falando de asterisco. Mas por que nessa coletiva ele tava tão mansinho? Por que ele esperou o jogo do Brasileiro pra falar da competição da Libertadores? Porque ele é fraco. Simples. Ele é fraco. Um técnico de culhão teria falado aqui. E não teria esperado uma semana pra ganhar um jogo qualquer de brasileiro que não valia nada, pra se encher de razão, pra não resolver nada. Bora. E só pra detalhe, pra mim não tem asterisco nenhum, tá? No título do Flamengo. Já falei isso várias vezes. Tem sim o lance a ser discutido do Bruno Fux, mas pelo o que a gente apresentou... Desculpa, né? Mas eu entendo a intenção dele de proteger, e ele já se propôs a proteger o Flamengo de qualquer aí sombra de SAF, ou do mundo SAF. Agora, a Leila deveria organizar tais mecanismos também como presidente do Palmeiras. Mas, como que ela vai organizar isso? Sendo que a empresa dela emprestou dinheiro, mais de 80 milhões de reais pro Vasco. Como que ela vai organizar isso, sendo que o conselheiro do Palmeiras mais votado, o filho dele, está comprando o Vasco? Eles estão ligados, indiretamente, de certa forma, até mesmo informalmente falando, com o Vasco. Vocês entenderam? Vocês entenderam a situação como um todo? Para um gestor de bom senso, um dirigente de bom senso, ele vai começar a debater esses mecanismos que colocam no estatuto, no regimento interno do clube, a proteção. Galera, isso é uma manobra muito importante. E não é só uma manobra importante, mas é um alerta. Porque é aquilo que nós falamos em outro vídeo. O projeto de 2021 da SAF, ele beneficia e acelera a SAF no futebol brasileiro. Rapaziada, só tem uma coisa a falar pra vocês primeiramente. Palmas para o senhor BAP, porque o homem que tem cunhão pra fazer as coisas quando tem que fazer. Ele vê tudo logo, o Flamengo em primeiro lugar. Tudo é o Flamengo acima. E isso é muito importante, gente. Ter um líder, um comandante, um cara que coloca o pau na mesa e vê tudo. O Flamengo tem que estar acima de tudo primeiramente. Sempre é o Flamengo, ele só pensa no Flamengo. E essa manobra que ele está fazendo aí, o Flamengo se torna intocável, se tornará intocável contra as SAFs, contra essas merdas aí, que só fodem, só acaba com os times brasileiros. O Atlético Mineiro está acabado, o Botafogo está acabado e o próximo será o Cruzeiro. Anote o que eu estou falando, o Cruzeiro está tentando no topo, esticando a corda onde não conseguem para tentar bater de frente com o Flamengo. O Pedrinho aí, cheio de eguinho, não sei o que, quer bater de frente com o Flamengo. E o final, vocês já sabem, rapaziada. Vocês já sabem o que vai acontecer. Já sabem o que vai acontecer. Então aguardem. E aí os palmeirenses estão, né, desesperadinhos. Paquetá, gente, também já tá no Flamengo. É muitas notícias de Paquetá, ali, acolá e tal. Mas o Paquetá, ele já é do Flamengo, rapaziada. É sério, é sério. Só se acontecer uma merda muito grande. Porque é 99% de chance do Paquetá vir pro Flamengo. Porque o único impasse é só quando ele vai vir. Se é agora, no começo da temporada, ou se é no meio da temporada. E o Flamengo quer agora. Quer agora. Talvez se o Flamengo aceitar para o meio de temporada, que como não é uma prioridade máxima do Flamengo, mas o Flamengo quer agora, mas caso aceite para o meio da temporada, essa pedida vai ter que ser baixada. E realmente o West vai baixar. Porque não tem o que fazer. E parece que já o West já contratou até um meio de campo lá para substituir Paquetá. E eles estão querendo um zagueiro, né? Porque a zaga deles estão lamentável. Então eles vão ter que ter dinheiro no caixa. E eu acho que sim. Acho, não é certeza. Hoje Paquetá sai no Flamengo, né? E tomara que seja para agora, né, rapaziada? Porque imagina, seria muito, muito perfeito o Paquetá começar já no começo de temporada do mesmo jeito que os outros jogadores, né? Porque já pegaria aí o ritmo mais fácil e estaria aí bailando em campo já no começo de temporada. Porque Jorginho, Arrascaeta e Lucas Paquetá no meio de campo, meu amigo, pode pedir WO, porque, meu amigo,
Antes de começar o jogo, o Flamengo já tem ganhado. Só não saberemos de quanto, né, rapaziada? É aquela vibe 2019. Então, deixem um like, se inscrevam no canal, hype com força esse vídeo e deixa teu comentário aqui, rapaziada. Tua opinião é muito importante. Eu sou o Flaufire, valeu, falou. O Mengudo tá vindo pra cima de tudo e o Mengão é intocável no futebol brasileiro e pra essas merda de SAF aí que tá vindo. Valeu, falou, é nóis.